Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Vamos aí para o nosso sexto vídeo falando sobre a sexta força, ok? E você é novo no canal, tá chegando agora aí, dá um curtir, ok? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, põe seu comentário aí no YouTube, é muito importante para a gente trocar uma informação, a gente trocar uma ideia sobre esses assuntos, essas 9 forças. A gente também está no Instagram, ok? Que é esse Instagram nosso aí do Vital1.terapias. Também estamos no Facebook, ok? E se você quiser tratamentos de psicoterapia online, pode falar comigo, eu sou o Patrick, ok? E vamos aí para o nosso vídeo. Antes de você acompanhar, se você é novo, aconselhava você dar uma olhadinha nos 5 vídeos anteriores, para você não ficar meio perdido, ok? Bom, bons estudos a todos, um ótimo vídeo. Tchau, tchau! Bom, vamos aí para o nosso sexto vídeo, falando aí sobre a sexta força, ok? No nosso último vídeo falamos aí sobre a alma, bom? Que a alma é a essência, é a característica do que a consciência humana separa, né? Porque tudo tem uma alma, inclusive os objetos também têm uma alma. Você pode ver no vídeo anterior falando sobre a quinta força, você vai entender mais ou menos isso. Bom, vamos falar hoje então sobre a sexta força. Qual que é essa força? Bom, a gente já viu que temos Deus, que é a consciência divina, onde tudo está no todo. Temos o Espírito, que ele se move dentro do todo, porque nada é estático no universo. Esse Espírito ele vai escolher as experiências às quais ele quer vivenciar, vindo, se direcionando para o planeta Terra ao qual vivemos. Ele vai escolher uma veste, que é o perispírito, essa veste humana, para viver uma experiência humana. Então ele precisa de uma compreensão daquela experiência que ele vai viver. Ele precisa de uma ferramenta para compreender essa experiência. Nasce então, se desdobra então, a quarta força, que é a mente humana, a consciência humana. Só que a consciência humana, ela começa a fazer as separações da vida. Então ela vai separando tudo. Tudo quem separa é a mente humana, a consciência humana. Deus, a consciência divina, tudo está no todo, não há separação. Só que essa experiência a qual vamos viver, ela começa a dar separações. E ela cria uma essência, uma característica a essas separações. Porque tudo tem uma alma. A alma é a essência daquele determinado objeto, daquela determinada separação, aquele ser humano, aquele animal, enfim, como vimos no vídeo anterior. Bom, qual que é então a sexta força? A sexta força, galera, é o que está na modernidade. É o que o pessoal gosta de falar 24 horas, mas algumas pessoas distorcem, né? Que é o que? Essa sexta força é o pensamento, galera. Ele é a sexta força. Mas o que é o pensamento? Com esta informação, vai abrir algumas perguntas para vocês. Primeiro, Patrick, pensamento e mente não é a mesma coisa? Não. Porque é o que a gente viu. A consciência humana, a mente humana, separa. Ok? Qual a função, então, do pensamento? Bom,
Se há uma separação, você vai fazer o que conforme aquela separação? Você vai, primeiro passo, refletir. Porque pensamento é isso. Pensamento é refletir, é questionar sobre um determinado evento, um determinado assunto, um determinado projeto, pessoa, enfim. 24 horas por dia estamos refletindo e questionando em cima dos acontecimentos. Só que vocês veem que o pensamento, como dizem por aí, o pensamento cria realidade. Sim, ok, mas não ele sozinho. Ele precisa de outras forças para criar a realidade. As 9 forças trabalham em conjunto. Tire uma e a realidade não existe. Agora, você individualizar o pensamento, dizer que só ele cria a realidade, não. Porque aí ele vai estar separando, ele vai estar dando essência. Não é isso. O pensamento é refletir sobre algo que já vem até nós. Então, o pensamento vai refletir sobre aquela separação que a sua mente concedeu a você. Ok? Após a reflexão, após refletirmos sobre algo, o que é que vem? Vem a escolha. Então, essa é a função do pensamento. Refletir e escolher no que a mente humana separou. Vamos dar um exemplo? Bom, você está no supermercado, você vai nas prateleiras, ok? Quando você chega no supermercado, já está tudo pronto, tudo está separado. Qual é a sua função? Escolher o que você quer para você colocar no carrinho e você ir embora para sua casa. Você não chega no mercado e as prateleiras estão vazias, você não vai no estoque, você, consumidor, não vai no estoque, coloca na prateleira, depois de colocar você fica em pé escolhendo. Chega, já está separado. A sua função é refletir, questionar, ver as opções e dentro das opções escolher qual você quer, ok? Então essa é a função do pensamento. Ele é importante, mas ele sozinho não. Isso não pode existir, mas ele faz parte das 9 forças, porque você vai refletir e escolher em cima do que a mente humana separou. Bom, aí a gente entra em alguns outros casos, né? Um exemplo bacana que se pode dar é podemos ver algumas coisas. Por exemplo, o pensamento ele começa aqui a entrar na nossa realidade. Começa aqui a você já ter uma noção do que você quer, do que você vai escolher. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está num momento determinado da sua vida que você quer conquistar algo, você quer adquirir algo, você quer comprar uma casa, um carro, enfim, alguma coisa. Vocês já perceberam que quando você começa a refletir sobre a sua escolha, né, ela ainda está pairando no universo, né? Porque tudo isso aqui é energia. Isso aqui não é palpável. Isso que a gente está comentando até agora é tudo energia. Bom, então você vai comprar um carro, né? Você já reparou que quando você começa a refletir e a escolher qual carro você quer, seja você olhando na internet ou indo numa concessionária, o tempo da sua reflexão, da sua escolha, até você adquirir materialmente, vocês já prestaram atenção
que no seu decorrer do dia aquilo aparece para você? Então você vai comprar um carro. Você ainda não comprou o carro, você está escolhendo o modelo, a cor, você está vendo, você está pesquisando, você está refletindo sobre a sua escolha. Mas você está andando na rua, começa a aparecer carros iguais àquele ao qual você quer. Parece que a frequência daqueles carros aos quais você quer comprar é maior, então começa a aparecer carros com cores diferentes, modelos diferentes, né, ao qual você quer. Né? Pessoas começam a falar sobre a escolha ao qual você está fazendo. Você começa a pesquisar na internet assuntos que não tem nada a ver sobre a sua determinada escolha. Você começa a ver uma notícia, alguma coisa, começa a aparecer aquilo. Por quê? Porque é o seu pensamento que está trazendo o quê? A alma, a essência do que a mente separou. O seu pensamento começa a trazer no universo, na vida, no bairro, no planeta, no estado ao qual você vive, informações, características, essências do que a mente separou. Para você o quê? Refletir e escolher se é isso que você realmente quer. Então, tudo, isso se aplica a tudo, não só a bens materiais. A carro, a casa, a viagens, a pessoas, a relacionamentos, tudo. E seja o bom ou ruim, porque não existe bom ou ruim, mas seja boas escolhas ou más escolhas, ok? Mas o pensamento, nesse intervalo de tempo, ele começa a trazer aquilo ao qual você está refletindo para escolher. Por quê? Porque o pensamento diz para você, olha, dentro daquilo que a mente humana separou, eu tenho essas opções. Ele começa a trazer para você, o seu pensamento vai e busca aquilo. E dentro dessas opções você escolhe. E aí você materializa o que você quer. Ok? Prestem atenção que isso acontece. Isso acontece desde uma casa, um carro, até coisas pequenas ao qual você quer. Um tênis, né, uma roupa. Então, se você comer, quanto maior é o intervalo, mais é a frequência disso. Se eu estou aqui e eu estou com vontade de comer algo determinado, então o que eu faço? Eu vou no mercado, automaticamente, dentro de alguns minutos, compro e consumo o que eu quero. Então o intervalo é muito pequeno para o pensamento começar a trazer aquelas coisas. Né? Mas quanto maior é o intervalo, mais frequência daquilo que você quer começa a aparecer. Então isso é algo que eu consumi. Amanhã eu quero uma roupa. O intervalo aumenta um pouco mais. Amanhã eu quero passear. Amanhã eu quero viajar. Amanhã eu quero uma casa. Então, quanto mais você começa a refletir em cima da sua escolha, mais elementos começam a aparecer. Podem prestar atenção nisso na vida de vocês. Essa é a força do pensamento. Essa é a força da sexta força. Ok? Essa é a força da sexta força. Completamente errado. Então, gente, esse é o pensamento, essa é a força dele. O pensamento, ele está no universo. Tá? Então, é como se a vida que a gente vive, a gente não fala que tudo está no todo, é como se a vida fosse uma malha fina, como está mostrado aqui. Cada encontro dessa malha é uma ideia, é um pensamento, é um acontecimento, é uma dor. Cada ponto dessa malha é um acontecimento, uma dor, uma conquista, uma perda, uma ideia. Então, o pensamento, ele acontece no ambiente, acontece em todo o planeta Terra, porque o planeta Terra é um ser vivo, o planeta Terra é uma alma, tá? Então ele acontece. Tanto é que vocês já pararam para ver
que você tem um pensamento sobre uma determinada coisa. Vamos supor que você quer escrever um livro, quer fazer um poema, quer pintar um quadro, quer fazer uma técnica, uma terapia diferenciada, você da área holística, da área terapêutica, enfim, você está refletindo sobre aquilo. Nossa, talvez essa ideia eu possa colocá-la em prática e criar algo novo, criar algo que possa ajudar as outras pessoas, ou possa me ajudar através de tempo, ganho, enfim. Você não escolhe. Você já percebeu isso? Você fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, enfim, independente da sua ausência em não escolher, você não escolhe essa ideia, esse pensamento. O que acontece com esse pensamento? Você não escolheu ele. Então ele começa a tomar outras direções na vida. Porque você não escolheu. Porque o pensamento é uma energia. E energia não pode ficar estagnada, não é dela. Então se você não escolheu aquela ideia, aquele evento, aquele pensamento, aquela pessoa, né? Ele vai para outros caminhos. Amanhã você liga uma televisão, ou você conhece alguém que te fala que uma outra pessoa teve a mesma ideia que você, o mesmo pensamento. E você se frustra, você se põe para baixo, você se irrita, porque você fala, nossa, se eu tivesse essa ideia, esse pensamento, se eu tivesse escolhido esse pensamento, eu estaria bem como essa pessoa está. Mas ele veio até você e você não escolheu. Portanto, galera, a gente tem o hábito de fazer o quê? A vida é como se fosse uma linha do tempo, ok? Então a gente tem o hábito de fazer o quê? Aos nossos 20 anos, refletimos, tomamos uma escolha, usando o pensamento, né? Aquela escolha, quando chegamos aos 40 anos, nós a criticamos, nós não a valorizamos e dizemos, se eu não tivesse tomado aquela escolha aos meus 20 anos, hoje aos meus 40 eu estaria bem. Mas eu pergunto, será mesmo que você estaria bem? Então, você acha que aquela escolha que você teve aos seus 20 anos interferiu nos seus 40? Mas no universo, na consciência divina, não existe bom ou mal, boas ou más escolhas. Só existem, galera, escolhas, caminhos. Por quê? O que a gente vem falando? O espírito vai escolher uma experiência para vivenciar. Dentre as milhares de experiências no universo, em outras dimensões, o espírito está escolhendo vivenciar uma experiência humana. Dentro da experiência humana, chegamos aqui, né? Ele vai escolher aquilo que a mente humana separou. Dentro dessas escolhas, ele vai amadurecer o quê? O espírito. E o seu espírito vai evoluir, certo? Guarde bem isso, seu espírito vai evoluir. Quando a gente chegar aqui, eu quero que vocês lembrem dessa frase que eu estou falando. O espírito escolhe experiências humanas para vivenciá-las. Dentro das escolhas da experiência humana, ele sofre automaticamente o seu amadurecimento, ele evolui. Guarde essa frase que eu vou falar aqui nesse último vídeo, nessa última força, ou talvez no posterior ao nono, para dar um resumão. No resumão eu vou falar isso. Por enquanto, o espírito escolhe vivências humanas, experiências humanas para amadurecer. Guardado isso? Ok. Então, gente, não existe escolhas boas ou más, porque tudo é uma experiência humana.
Por isso que a consciência divina é tão perfeita, por isso que a consciência divina é tão perfeita, que nada que se tem na Terra palpável levamos quando fazemos a passagem ou viemos a óbito ou morremos, porque a morte não existe. Mas quando fazemos a passagem, nada do que adquirimos aqui em Terra palpável vamos levar. Por quê? Porque é uma experiência humana. E se é uma experiência humana, o que você escolheu pelo seu pensamento não é nem bom nem ruim. É uma experiência. Aquela experiência deve ficar aonde? Aonde você experienciou, no planeta Terra. Por isso que não levamos nada material. E material é objetos, pessoas, animais. Não levamos nada material, porque o material são experiências humanas. Então, gente, não existe escolhas boas ou ruins, porque você diz que as suas escolhas, a sua escolha que você teve aos seus 20 anos de idade interferiu nos seus 40 anos de idade e você acha que estaria melhor, quando você chegar aos 60 anos de idade, né? Vamos supor que você falece aos 80, mas quando você chegar aos 60 anos de idade, você vai novamente dizer que se eu não tivesse tomado aquela escolha aos 40 anos, os meus 60 anos eu estaria melhor. E quando você chegar aos 80 anos, no leito da sua morte, você vai dizer: se eu não tivesse tomado todas as minhas decisões, eu não estaria onde estou. Mas, galera, você estaria da mesma forma, porque são escolhas. Se eu falei isso da máquina do tempo em outra dessas forças aqui, se você tivesse uma máquina do tempo e mudasse as suas escolhas 20 anos, aos 40 você estaria vivenciando uma outra vida, porque você mudou a escolha da sua experiência. E isso interfere em muitas coisas. Você mudar o fato, o ato, a concretização de uma experiência muda tudo. Então, quando você chegar aos 40 anos, eu vou voltar no passado, uma máquina do tempo, vou mudar aquilo, e quando eu chegar eu vou estar bem, do jeito que eu queria. Não é o jeito que eu queria, porque existe a consciência divina, ela rege tudo. Você não é 100% controlável, você não controla 100% a sua vida, não tem como, entendeu, galera? Então, parem de se inferiorizar dizendo que as escolhas do passado foram más. A gente só costuma falar das más escolhas, as boas você não agradece, né? Graças a Deus que eu fiz aquela escolha aos 20 anos, por isso estou aqui. Mas isso também é uma escolha, ok? Se você tivesse experienciado a outra escolha aos 20 anos, talvez você estaria melhor aos 40 do que você acha que já está. Então, gente, a vida é escolha. Escolha não é nem boa nem ruim, porque você está escolhendo vivenciar uma experiência. Portanto, aproveite 100% as experiências que você irá vivenciar. Por quê? Porque elas vão ficar registradas no seu espírito, ok? Porque elas vão ficar registradas no seu espírito. E isso é muito importante, galera, ok? Então eu queria falar disso sobre as escolhas, tá? Para não se anularem, não se inferiorizarem, não acharem que fizeram escolhas más no passado, porque foram escolhas.
Se você der uma faca para uma criança com 2 anos de idade, ou ela pegar a faca sem você estar vendo, ela vai se cortar, ela vai se machucar, ela vai se ferir, pode gerar uma cicatriz. E lá na frente, quando ela tiver seus 14, 15 anos de idade, ela vai olhar a cicatriz e vai falar: nossa, como eu fui besta, se eu não tivesse escolhido pegar a faca, eu não teria me cortado, mas só tinha 2 anos de idade. Naquele momento da vida, a escolha que ele tinha para vivenciar aquela experiência era justamente aquela, por causa do quê? Do seu pensamento. Porque o pensamento vai se moldando conforme você vai adquirindo amadurecimento na sua vida humana, tá? Porque depende também das outras 3 forças, por isso que eu não quero entregar as 3 forças. Mas é isso, galera, então não se inferiorizem, porque no momento da sua vida, quando você tinha 20 anos, o seu amadurecimento humano era diferente de quando você terá os seus 40 anos de idade. Você vai estar mais maduro, você vivenciou mais anos de vida, biologicamente falando. Não estou nem falando espiritualmente, não estou nem falando em denominações religiosas, estou falando do corpo. Seu corpo humano vivenciou mais, então, portanto, você tem mais experiência do que os 20 anos. Ah, Patrick, mas tem gente que tem 40 anos de idade e parece que tem cabeça de 20, e quem tem 20 parece que tem cabeça de 40. Sim, mas por quê? Um dos fatores, existem muitos, podemos falar isso em outros vídeos, mas referente ao que estamos falando. Por quê? Porque a pessoa dos 20 anos, ela escolheu, ela se entregou à vida. Quanto mais escolhas, quanto mais você se entrega para a vida, mais experiência você ganha. Ok? Quanto mais você se recolhe, mais você tem medo. Quanto mais você tem medo, menos escolhas, menos experiências humanas você vai viver. Então você não vai amadurecer mais do que o garoto de 20 anos. Então, aos 40 anos, você vai viver menos do que o garoto de 20 anos. Então, vocês estão entendendo? Quanto mais você, aquela frase, quanto mais você se jogar para a vida, mais você vai aprender com a vida. Quanto mais você se fechar para a vida, menos você vai aprender com a vida. Aí entra a pessoa de 40 anos, parece que tem uma cabeça de 20, e a de 20 parece que tem uma cabeça de 40, porque o de 20 se entregou mais para a vida, entendeu? Então é isso, galera, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. O pensamento é isso. O pensamento é tudo isso que a gente falou. O pensamento tem uma força enorme, ok? E o pensamento é energia, tá? Mais para frente vamos falar isso, sobre o cérebro humano, sobre as sinapses do cérebro, entendeu? Mas por enquanto o pensamento é energia. Bom, galera, então esse é o pensamento. Esse é a sexta força. E ele entra onde? Ele entra aqui. Este quadrado pertence à sexta força. Bom, o pensamento é tudo isso aí que a gente falou, e você deve estar me perguntando: ah, Patrick, mas e quando a gente faz a passagem, o pensamento vai junto? Sim, o pensamento vai junto. Quando você vem a óbito, e você sai do mundo material e vai viver uma experiência extrafísica, que a gente falou, e eu comentei com vocês que na experiência extrafísica você leva a sua consciência humana, a sua alma, logicamente você leva para o seu pensamento. Então você não morreu, ok?
Ah, Patrick, mas como que levamos o pensamento? Vou dar um exemplo para você. Tem contos espíritas, vídeos, filmes, relatos, enfim. Se você crê nessa ideologia, ok? Bom, quando a pessoa desencarna e a alma dela fica transitando, ela visualiza os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos chorando pela partida dela, ok? Vocês já prestaram atenção que no mundo extrafísico, a alma, que vocês chamam de espírito, ela se comunica por eventos? Então vou dar exemplos. O ser humano desencarnou. Ele está na alma, ele está vivendo a alma sem o corpo físico, uma experiência extrafísica. Ele está vendo a esposa dele chorando por ele, ok? Então ele está naquele momento dentro da casa, sem a esposa saber disso, ele está presenciando a esposa chorando a partida dele. Vamos dar um exemplo que os pais desta pessoa que veio a óbito moram em outro estado. Automaticamente, quando ele pensa nos pais dele, porque ele ainda tem a mente, então quando ele pensa nos pais dele, ele escolhe, automaticamente ele se desloca para lá, como um raio. Por quê? Pela força do pensamento, galera. Então, quando essa pessoa vem a óbito, ele precisa mudar a forma de pensar dele, porque ele está em outro plano, ele está em um plano extrafísico, e lá o pensamento existe, mas não da forma como existe aqui. Eu não posso falar muito, senão eu denuncio as outras três forças. Mas, por enquanto, preste atenção na força do pensamento, que ela tem uma força muito grande, muito grande. E você precisa focar nisso. Comece a refletir. Em cima da reflexão, escolha. Use o seu pensamento a benefício próprio. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero poder ter explanado para vocês o que é realmente o pensamento. O pensamento, ele não cria a realidade sozinho, como dizem por aí. Ele reflete em cima do que a mente separa e ele escolhe todas as separações que a mente humana fornece ao pensamento. Então, assim como a mente humana, e assim como a mente humana e a alma, o pensamento também é importante. E ele tem uma força muito grande. Por quê? Você escolher a experiência que você vai viver é uma dádiva maravilhosa dada para você. Independente se você acha que a experiência que você vai viver é boa ou ruim, a escolha é maravilhosa, porque a consciência divina deu a nós o dom da sexta força, o pensamento, a força da escolha, ok? Você pode estar perguntando para mim sobre o livre-arbítrio. Isto é o livre-arbítrio que tanto falam, né? O ato de escolher? Eu não vou nem falar que sim nem que não, até porque eu vou entregar as outras três forças. Mais para frente vamos ver, automaticamente você vai saber se escolher isso, essa experiência humana, é ou não livre-arbítrio, ao qual dizem que temos total domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências, ok? Até o próximo vídeo, até a sétima força, onde a gente vai se encontrar, mas por enquanto, pensamento é isso, é reflexão, escolha em cima do que você refletiu, do que você questionou. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Tenham todos uma jornada iluminada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.